Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda, sou enfermeira professora, né? Sou especializada em neonatal e pediatria. O tema hoje é sobre o aleitamento materno, né? Vamos falar sobre a importância do aleitamento, né? Vamos tentar incentivar, né, esse vínculo mãe-bebê, vamos tentar incentivar esse vínculo da mãe estar amamentando. O leite ele age como se fosse uma vacina natural para o bebê, então é muitíssimo importante para a criança, né? E também tem suas vantagens, né, para a mãe do bebê. Vou estar falando sobre o posicionamento correto, também não adianta só falar do aleitamento em si, mas não falar do posicionamento. Então, a gente precisa ter uma equipe treinada dentro do hospital para poder estar incentivando e orientando essa mãe como amamentar, tá? Aqui tem uma fotinha, né, para vocês ver um bebê saudável mamando no peito, o posicionamento correto, né, que é barriga com barriga, o bebê ele precisa estar de frente para o peito, tá? Encostando os lábios superiores e inferiores no peito, encostando o queixinho. A parte da auréola, ela precisa estar mais dentro da boca do que fora. O bebê, se ele pegar só o bico, né, ele acaba fazendo fissura, né, no bico da mãe e acaba ocasionando o sangramento, e essa mãe ela vai sentir dor, né, e ao invés dessa amamentação ser uma coisa saudável, né, para ela, vai ser dolorida. Então, ela vai sentir dor, não vai querer amamentar e vai diminuir a produção do leite, porque vai gerar um estresse. E então, é muito importante a gente estar fazendo essa orientação, né? A mãe ela precisa estar orientada em relação a isso. Bom, aqui eu vou falar sobre um pouquinho, né, sobre o Hospital Amigo da Criança, né? Que uma maternidade, o hospital, né? Uma maternidade, um hospital, ele pode ser amigo da criança, desde o momento que quando cumprir de forma sustentada, né, as 10 medidas para um aleitamento materno com sucesso. E essas medidas elas são recomendadas tanto pela Unicef, tanto pela Organização Mundial de Saúde, né? Ambas são as agências das Nações Unidas, né, por forma de garantir que as maternidades, os hospitais sejam reconhecidos dentro do centro de apoio ao aleitamento materno. Então, essa equipe ela precisa estar treinada, tá? E agora eu vou falar sobre as 10 medidas para o aleitamento materno com sucesso, né? A primeira é ter uma norma escrita sobre o aleitamento materno na instituição, né, de cuidados de saúde, que deve ser rotineiramente transmitida a toda a equipe. Então, toda a equipe ela precisa estar treinada, né? E deve ter essa norma escrita. Treinar toda a equipe de cuidado de saúde, capacitando-a para implementar essa norma junto com, né, da gestante, informar todas as gestantes sobre as vantagens e os procedimentos de amamentação, ajudar a mãe a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto. Então, é muito importante a equipe do centro obstétrico, né, tá muito bem treinada, que é o primeiro contato que a mãe vai ter com o bebê, né? E é a primeira orientação na prática, né, que ela vai ter. Mostrar às mães como amamentar e como manter essa lactação, né? Mesmo se vier a ser separada dos seus filhos, né? Tem bebê que nasce antes do momento, né? Antes da hora, vai para o UTI, então a gente precisa também estar fazendo essa orientação de como manter essa lactação. Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida, além do leite materno, né? A não ser que haja indicação clínica, né? Caso contrário, não. Praticar um alojamento conjunto, permitir com que as mães permaneçam juntos, né, por 24 horas por dia. Encorajar a amamentação sob livre vontade do bebê, né? Então, a hora que o bebê ele quiser mamar, é livre demanda, a sucção dele, né? Não dar bicos artificiais ou chupetas às crianças que estão sendo amamentadas, porque isso aí faz com que
os bebês fazem confusões, né, de bico, encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas após a alta hospitalar. Né? Então, aqueles foram os 10 mandamentos, né, que a instituição ela precisa estar com a sua equipe treinada. E agora eu vou falar sobre os 16 benefícios da amamentação. O aleitamento materno é um alimento mais completo, né, e equilibrado, atende todas as necessidades nutricionais, né, e de sais minerais da criança até os 6 meses de idade. Ele pode levar até os 6 meses de idade o aleitamento materno exclusivo, né, que esse é o certo. Ele é fácil de ser digerido, provoca menos cólicas no bebê, tá? Diferente de quando o bebê ele inicia um complemento, né, um aleitamento artificial, faz com que o bebê tenha prisão de ventre, né, sinta mais cólica, colabora para a formação do sistema imunológico da criança, previne alergia, obesidade, intolerância ao glúten, então é muito mais fácil, né? Contém uma molécula chamada de PSTI, né, responsável por proteger e reparar o intestino delicado do RN, e o momento da amamentação aumenta esse vínculo, né, entre mãe e filho, né, existe uma troca de olhares, né, aumenta esse vínculo, tá, o contato pele a pele, e colabora com que a criança relacione melhor com outras crianças. O aleitamento materno também previne a anemia, muito importante a mãe saber disso. A sucção ajuda no desenvolvimento da arcária dentária do bebê. E quando o ômega 3 está presente no leite materno, que varia de mulher para mulher, né? Porque depende da alimentação da mulher, de acordo com a sua alimentação, vai depender, né, se vai estar bastante presente ou não. Ele ajuda no desenvolvimento e no crescimento dos prematuros nos primeiros meses de vida, tá? Ajuda no desprendimento da placenta, contribuindo para a volta do útero ao tamanho normal. Então, essa mãe que está amamentando, ela faz com que esse útero volta rápido, né? Volte mais rápido ao normal, né? Com isso também evita esse sangramento excessivo, né? Evita hemorragias. E a mãe não sofre tanto de anemia, né? Protege essa mãe contra o câncer de mama e contra o câncer de ovário. Tem um estudo publicado no American Journal de Obstetrícia que revela que a amamentação reduz o risco da mulher desenvolver síndrome metabólica, que são doenças cardíacas e diabetes, né, após a gravidez, inclusive para aquelas que teve a diabetes gestacional. A amamentação dá às mães as sensações de bem-estar, de realização, e também ajuda a mãe a emagrecer, né? Porque essa amamentação, ela consome até 800 calorias por dia, mas dá muita fome, então a mãe precisa estar vigiando nessa parte, né? Ela não pode também estar amamentando e estar com um aumento calórico muito alto por dia. Então, ela precisa investir na parte de líquidos, né? Porque é importante para poder produzir esse leite, né? A mãe ela precisa estar ingerindo bastante líquido, ter uma ingesta de líquido bastante alta. É de graça, é natural, é prático e não desperdiça recursos naturais. Está sempre prontinho, né, para ser transportado e ingerido, e ele não precisa de aquecer, então é muito mais prático. Protege essa mãe contra doenças cardiovasculares, segundo o estudo realizado pela Universidade de Pittsburgh, né, nos Estados Unidos. Para a pesquisa foram analisadas 140 mil mulheres no período pós-menopausa, ou seja, com média de 63 anos, e o resultado mostrou que aquelas que amamentaram por mais de um ano tiveram 10% menos doenças, né, cardiovasculares, comparado àquelas que nunca amamentaram, tá? Bebês que amamentam exclusivamente no peito até os 6 meses tem menos risco de desenvolvimento de asma, de artrite, de reumatoide, e recebe uma proteína que combate, né, ao vírus e as bactérias do trato gastrointestinal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens do aleitamento materno, né? Que o leite materno ele contém esses nutrientes, os anticorpos, que irão proteger esse bebê durante toda a vida. Amamentar também é uma forma de estreitar esses laços, né? Como eu já falei anteriormente, esses laços emocionais
com o bebê, né, e passar a sensação de segurança para ele, se sente mais seguro, né, e aí existem essas recomendações para uma amamentação bem sucedida. E durante os primeiros 4 a 6 meses de vida, as necessidades alimentares da maioria dos bebês podem ser satisfeitas com leite materno, né? Ou esse leite em pó quando a mãe não tem essa produção adequada, né? O leite em pó que seja prescrito pela médica. Os médicos recomendam o leite materno porque contém esse equilíbrio ideal, né, dos nutrientes para o bebê, além de anticorpos, né, que irão proteger das infecções, tanto na infância como mais tarde, como eu falei anteriormente. Além da probabilidade, né, dele ser alérgico a esses leites, consideravelmente menor do que ser alérgico aos outros leites que constipa a criança. Além disso, estudos recentes sugerem que os bebês amamentados têm maior probabilidade de serem mais inteligentes, né? Por isso que eu acho que eu amamentei bastante. A minha mãe foi leite materno exclusivo até meus 6 meses. Torna-se prática especialmente para as mães que trabalham. E ao contrário que acontece quando o bebê é amamentado, né, permite um bom controle da ingestão dos alimentos dos bebês. Cerca de 96% das mulheres podem amamentar com êxito, né? Para aquelas que não podem ou preferem não fazer, o leite, né, artificial, que é o leite em pó, oferece uma alternativa segura e saudável também. Porém, né, é muito menos do que o leite materno. O leite materno ele age como se fosse uma vacina natural. Em qualquer dos métodos, a mamada deve constituir um período de interação afetiva entre a mãe e a criança, mas é claro que o vínculo aumenta muito mais oferecendo o seio materno, tá? É um momento que, né, da amamentação, é um momento que o bebê, ele olha muito para a mãe olha muito para o bebê, sorri, fala com o bebê enquanto ele mama, né? E aí aumenta esse vínculo. A amamentação é um prazer partilhado, deve começar logo após o nascimento, né, em modo que o bebê ele possa usufruir dos benefícios nutritivos e imunológicos do colostro, né, que é o fluido espesso, amarelado que os seios eles produzem antes do leite começar a sair, então existe aquela saída de colostro, né. Mamadas frequentes nos primeiros dias estimulam a produção consistente e abundante de leite, e as mamadas sempre que o bebê tenha fome nas primeiras semanas mantém sempre ele no seio materno. Outras maneiras de fazer com que a amamentação seja bem sucedida é certificar que o bebê introduz toda a parte da auréola, como eu falei logo lá no início, lembram? Então, a parte da auréola, né, que é a parte maior, né, depois do bico, que é a zona mais escura em torno do mamilo, ele precisa estar introduzido mais na boca do bebê do que fora. Então, isso estimula a saída do leite e impede do bebê morder o mamilo, o que pode causar dores, fissuras, como eu falei anteriormente, e a irritabilidade mesmo do bebê, porque acaba que o bebê ele acaba ficando irritado porque sai pouco leite, né? Então, o leite também pode ser extraído por uma bomba, tá? E aí, porque quando o bebê ele não pode estar indo ao peito, a gente pode estar ordenhando esse leite, né? Ou manual ou por bomba, né? Para evitar o engurgitamento, né? Que os seios muito cheios e doloridos acabam um engurgitamento do leite. E aí, guardando esse leite materno em frigorífico, né? Para dar pro bebê quando o bebê ele não estiver disponível. E quando a mãe estiver internada, né, junto com o bebê ou o bebê internado, existe o banco de leite ou lactário, onde é realizada essa ordenha, e existe uma profissional que vai estar orientando sobre o armazenamento, né, que é no próprio local. É claro que é muito melhor a mãe tirar o leite, né? E tá oferecendo esse leite na hora que tirou. Que o certo é a gente tá orientando essa mãe para ela retirar esse leite uns 30 minutinhos antes do horário, tá? Para produzir leite é preciso a mãe tá com bastante energia, assim,
Assim, então não é a altura dela fazer dieta para emagrecer, ainda não, amamentando não, né? E sempre confirmando com os médicos a necessidade, se caso tiver, né, necessidade de tomar algum remédio para poder tomar com segurança, tá? A alimentação do bebê ele é fácil bastante para medir e misturar o pó na água, né, como for o leite artificial. Temos que ter algumas precauções simples, né, para poder assegurar a mamada do bebê e para evitar infecção. Certificar que todo o equipamento está escrupulosamente limpo, né? O certo é esterilizá-los, né? Com água fervida antes de estar usando, tá bom? É necessário sempre instruir as mães fazer a leitura dos rótulos das latas, tá? Preparar o leite cada um por sua vez, né? Nada de deixar preparado ao longo do dia o leite da noite toda. Não aquecer diretamente no micro-ondas, né? O certo é aquecer uma água e fazer tipo banho-maria. Não alimente o bebê em excesso, sempre o cálculo é feito conforme o peso, então, conforme eu falei, é necessário ter uma prescrição médica, então o médico tem que prescrever qual é o tipo de leite adequado para o bebê, qual é o volume adequado, que eles fazem um cálculo conforme o peso, tá? Não é para acrescentar nenhum tipo de suplemento, vitamina, nada disso, tá? E nem dar leite de vaca, né, para os bebês antes dos 12 meses de vida. Agora as vantagens, né? Previne as doenças e alergia, como já falei, diminui a mortalidade, diminui a chance de desenvolver alergia. Diminui também, já foi feito um estudo que diminui as chances de morte súbita também dos bebês, tá? A chance deles terem diarreia, prisão de ventre, o aleitamento materno, ele é essencial para isso. O bebê ele fica mais calmo, ele chora menos, ele tem menos obesidade, menos chance de desenvolver asmas. Agora as vantagens, vou falar um pouquinho das vantagens para as mães, tá? É ótimo saber disso, tá? Para poder incentivá-las. Menor chance de desenvolver o câncer de mama, né? O de endométrio e do ovário, diminui o risco de desenvolver a osteoporose, né? Doenças cardíacas, diabetes, artrite, artroide, reumatoide, funciona como um anti-estresse também para a mãe. A alimentação faz com que o útero da mãe volte ao tamanho normal rápido, diminui a chance de hemorragia após o parto. E a OMS, que é o Ministério da Saúde, né, a Organização do Ministério do Mundial da Saúde, adverte que a amamentação ela deve ser exclusiva até os 6 meses e deve continuar, se possível, até os 2 anos, né, dependendo da vontade do bebê. Então, aqui tem uma fotinha de um bebê saudável, um bebê que mamou no seio materno exclusivo até 6 meses. E é isso, galera. Muito obrigada.